Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um devocional da classe de adultos da Escola Bíblica Dominical. É uma grande alegria estarmos juntos para meditar nas Escrituras e permitir que o Espírito Santo fale aos nossos corações. No devocional de ontem, nós aprendemos que a salvação é um dom gratuito de Deus. Descobrimos que ela não pode ser conquistada por nossas obras, mas que é um presente oferecido pelo Senhor para aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo. Hoje veremos que essa graça não permaneceu escondida. Ela foi revelada, manifestou-se ao mundo e continua transformando vidas até os nossos dias. Por isso, o tema da nossa meditação de hoje é: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Amados, vivemos em uma época em que muitas pessoas conhecem a palavra graça, mas poucos compreendem a sua verdadeira profundidade. Para alguns, a graça significa apenas bondade. Para outros, significa tolerância. Mas a palavra de Deus, ela apresenta a graça como a maravilhosa iniciativa de Deus para salvar pecadores e transformá-los em filhos. A graça não é apenas um sentimento de Deus. Ela foi revelada em uma pessoa. Ela se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Mas antes de meditarmos nessa palavra, nesse tema de hoje, vamos, como sempre, iniciar falando com o nosso Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque a Tua graça nos encontrou quando estávamos perdidos. Obrigado porque o Senhor enviou o Teu Filho ao mundo para revelar o Teu amor, oferecer salvação a todos e estar sempre conosco. Querido Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para compreendermos cada vez mais as riquezas da Tua graça. Ensina-nos não apenas a receber este favor imerecido, mas também a viver de maneira digna do Evangelho. Esta, papaizinho querido, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a nossa leitura bíblica de hoje se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, e diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Glórias a Deus por esta palavra de hoje, meus irmãos. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, esses dois versículos, eles resumem maravilhosamente o propósito da graça de Deus. Paulo, ele afirma que ela se manifestou. Isso significa que a graça deixou de ser apenas uma promessa anunciada pelos profetas, mas agora ela tornou-se visível. Ela entrou na história, ela apareceu diante dos homens. Essa manifestação aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo ele veio ao mundo. João escreveu em João 1,14: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo, meus queridos irmãos, é a maior demonstração da graça de Deus. Quando olhamos para Jesus, enxergamos o coração do Pai. Cada milagre realizado, cada palavra ensinada, cada pecado perdoado, cada enfermo curado, cada abraço dado aos rejeitados, tudo isso revela a graça divina. Mas a maior demonstração dessa graça, sem nenhuma dúvida, ela aconteceu na cruz.
Ali o Filho de Deus entregou a sua própria vida para salvar aqueles que jamais poderia salvar-se. Como lemos em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor extraordinário, meus irmãos! Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. Não esperou que nós melhorássemos, não aguardou que nos tornássemos dignos. Foi ao nosso encontro. E ele foi ao nosso encontro exatamente quando estávamos perdidos. Essa é a essência da graça de Deus. Paulo também afirma que essa graça veio trazendo salvação a todos os homens. Isso não significa que todas as pessoas serão automaticamente salvas. É óbvio que não, né, meus irmãos? A Bíblia ensina que a salvação é oferecida a todos, mas precisa ser recebida pela fé em Jesus Cristo. Como declarou o próprio Senhor Jesus Cristo lá em João, como declarou o nosso Pai ali em João 3,16, versículo muito conhecido nosso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe novamente a expressão, todo aquele que nele crê. O convite, meus queridos irmãos, ele é universal, porém a resposta ela é pessoal. Não existe povo excluído do amor de Deus. Não existe nação esquecida pelo Senhor. Não existe pessoas tão distantes que não possa ser alcançado pela graça de Cristo. Foi exatamente isso que a igreja primitiva começou a compreender ao anunciar o evangelho aos gentios. A graça, ela ultrapassou a Jerusalém, alcançou Antioquia, chegou à Ásia, entrou na Europa, atravessou os séculos e um dia também alcançou cada um de nós. A mim que estou aqui gravando este vídeo e a vocês que estão aí ouvindo. Ah, meus queridos irmãos, que privilégio fazer parte desta maravilhosa história. Mas Paulo, ele ainda apresenta outra verdade surpreendente. A graça, ela não apenas salva, ela também ensina. O versículo, ele continua dizendo, ensinando-nos. A graça, ela não apenas perdoa o passado, ela transforma o presente. Ela educa, ela corrige, ela molda o caráter daquele que pertence a Cristo. O apóstolo Paulo escreve que a graça de Deus não apenas oferece salvação, ela também nos ensina. E essa é uma verdade que muitas pessoas esquecem. Há quem pense que a graça serve apenas para perdoar pecados, mas ela faz muito mais do que isso. Ela transforma vidas, ela muda pensamentos, ela produz um novo caráter, ela conduz o cristão a um crescimento espiritual. O versículo diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Perceba que a graça não faz acordo com o pecado. Ela não o justifica. Ela nos dá força para abandoná-lo. Quando Cristo entra em nossa vida, inicia uma obra de transformação. Como escreveu Paulo em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa mudança acontece, meus queridos irmãos, é de dentro para fora. Primeiro, Deus, ele transforma o coração. Depois começa a mudar as palavras, as atitudes, os desejos, as prioridades, a maneira de viver. A graça nos ensina a dizer não ao pecado, mas também ela nos ensina a dizer sim para Deus. Ela nos conduz a uma nova maneira de viver. Por isso o apóstolo Paulo continua dizendo que devemos viver neste mundo sóbria, justa e piamente.
Essas 3 palavras resumem a vida cristã. Sóbria significa viver com equilíbrio, com domínio próprio, com prudência. Em uma geração marcada pelos excessos, Deus nos chama, seu povo, para uma vida moderada e com sabedoria. Pedro ele escreveu em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, portanto, cingindo os lombos dos vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A graça, ela produz uma mente equilibrada. Depois Paulo fala de uma vida justa. Isso significa viver corretamente diante das pessoas. Ser honesto, cumprir com a palavra, respeitar o próximo, agir com integridade. O cristão não vive corretamente apenas quando está dentro da igreja. Ele honra a Deus no trabalho, na escola, em casa, nos negócios, em qualquer lugar. Jesus declarou em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Nossa vida deve apontar para Cristo. E por fim, Paulo diz que devemos viver piamente, ou seja, com verdade e devoção ao Senhor. Uma vida piedosa, meus queridos irmãos, é aquela que busca agradar a Deus em todas as áreas. É uma vida de oração, de comunhão com as Escrituras, de adoração, de dependência do Espírito Santo. A graça não produz cristãos acomodados. Ela produz discípulos comprometidos. Essa transformação foi vista na vida dos primeiros cristãos. Homens e mulheres que antes viviam segundo os costumes do mundo, passaram a viver para a glória de Deus. Zaqueu devolveu aquilo que havia tomado injustamente. Paulo deixou de perseguir a igreja e tornou-se missionário. Pedro deixou o medo para anunciar o evangelho com ousadia. Tudo isso foi resultado da graça transformadora de Deus. A mesma graça continua operando hoje. Ela ainda restaura a família, liberta pessoas do pecado, transforma corações endurecidos, devolve a esperança aos abatidos, forma discípulos semelhantes a Cristo. Talvez você olhe para a sua própria vida e enxergue áreas que ainda precisam ser transformadas. Não desanime. Aquele que começou a boa obra continuará trabalhando. Como escreveu Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até aos confins, até o dia de Jesus Cristo. Amados, a graça ela salva, a graça ela ensina, a graça transforma. E a graça ela sustenta o cristão durante toda a caminhada. Ela sustenta cada um de nós nessa caminhada. É pela graça, é pela misericórdia. Reflita comigo, meus irmãos, reflita comigo. Tenho permitido que a graça de Deus transforme o meu caráter? Existe algum pecado do qual ainda preciso de renunciar? A minha maneira de viver revela que fui alcançado pela graça de Cristo? Será que eu realmente tenho buscado a viver de forma sóbria, justa e piedosa neste mundo? Será? Será, meus irmãos? Nunca se esqueça dessa verdade. A graça não apenas muda o nosso destino eterno, ela muda a nossa maneira de viver hoje.
Quem foi verdadeiramente alcançado pela graça de Deus, demonstra essa transformação em suas atitudes diárias. Meus irmãos, vamos orar. Vamos orar para estar encerrando o devocional de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque a Tua graça não apenas nos salva, mas também nos transforma. Queremos permitir que o Teu Espírito Santo continue moldando o nosso caráter todos os dias. Dai-nos forças para renunciar ao pecado e viver da maneira sóbria, justa e piedosa diante de Ti. Que a nossa vida revele ao mundo a beleza do Evangelho e que muitas pessoas conheçam a Cristo através do nosso testemunho. Sustenta-nos pela Tua graça até o dia em que estaremos para sempre contigo. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça de Deus continue transformando a sua vida todos os dias e fazendo de você um testemunho vivo do poder do Evangelho. Na próxima meditação, no próximo devocional, nós iremos aprender que o trono da graça está aberto para o crente. Estudaremos Hebreus 4,16 e veremos que por causa da obra de Cristo, hoje, podemos nos aproximar de Deus com confiança para encontrar misericórdia e socorro em tempo de necessidade. Muito obrigado pela sua companhia e, se Deus permitir, amanhã estaremos juntos para mais um devocional da Palavra de Deus. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo.